7. Versículo 1. Quem achou de Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Graças nós te damos, Jesus, por podermos estar aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz. Revela-te a nós. Nós estamos na sua dependência. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha nos alcançar de uma forma especial. Eu aprendi, Pai, um dia que apenas uma palavra pode mudar toda a nossa história. E eu creio, Jesus, que existem pessoas aqui nessa noite, assim como eu, que precisam que o Senhor venha e intervenha na nossa vida, que o Senhor transforme a nossa história, que o Senhor muda a nossa rota se for preciso, mas nós precisamos do teu favor. Fale conosco, Jesus, revela-te a nós. Nosso coração é a terra em que essa semente pode fazer morada. Em nome de Jesus, essa é a nossa vontade. Revela-te a nós. Amém. E amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, nós temos ao longo deste mês de julho meditado na palavra do Senhor Jesus acerca do sermão do monte. No primeiro domingo do mês, nós ouvimos a palavra do Senhor acerca das bem-aventuranças. Quanto que é importante o sermão do monte, nós meditarmos nele e vermos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo estava nos mostrando que a justiça que Ele espera de nós não é somente uma justiça externa, mas também uma justiça interna. Aonde, quando nós nos deparamos com as palavras do Senhor Jesus, nós vamos ver, queridos, que quando nós vivemos de verdade o Evangelho, nós vamos ir na contramão daquilo que o mundo tem dito para nós. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, aonde Jesus Cristo vai dizer assim: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, no mundo, nós falamos sobre isso alguns domingos atrás. No mundo, você sempre tem que estar sorrindo, você sempre tem que estar em evidência. No mundo, você sempre tem que estar se demonstrando de que você está no estado de espírito bom. Mas olha o que Jesus Cristo
está falando. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, todas essas bem-aventuranças nos ensinam de que Jesus Cristo tem algo poderoso para nós, de que ser feliz na ótica de Jesus Cristo é totalmente diferente da ótica do mundo. Agora, no segundo domingo, nós falamos, irmãos, um pouco sobre aquilo que Jesus Cristo nos demonstrou, que é um dos pontos cruciais desse Sermão do Monte, aonde ele vai dizer no capítulo 5, versículo 20: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. E a justiça daqueles homens, daquelas pessoas, era conhecida sobretudo pelo contexto judaico, de que eram pessoas religiosas, eram pessoas que viviam dentro do templo, eram pessoas que conheciam a lei, eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, mas de verdade eles não conseguiam viver aquilo na época. Ou seja, eles queriam que as pessoas ouvissem aquilo, eles queriam que as pessoas ouvissem da parte deles sobre a lei, mas eles mesmos não conseguiam colocar em prática. Agora Jesus Cristo está dizendo: vocês precisam fazer diferente. Semana passada, irmãos, nós falamos um pouquinho sobre, a partir do capítulo 6, sobre aquilo que Jesus Cristo espera de nós. Repete comigo assim: dar esmola. Ou seja, ajudar o próximo. Oração e jejum. São três coisas que Jesus Cristo fala, que a Bíblia nos mostra. Ele fala como justiça, atos de justiça, obras de justiça. Jesus Cristo traz essa palavra, obras de justiça. Agora, ele vai dizer para nós que nós precisamos sim ajudar o próximo, mas aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa fazer, sabe? Ele vai falar sobre oração. Quando você for orar, não faça como os hipócritas que vai para a praça e fica orando em voz alta. Ora dentro do seu quarto, porque dentro de um quarto fechado há um Deus que abre as janelas dos céus. Jesus Cristo fala sobre o jejum. Olha, quando você for jejuar, lava o seu rosto. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Você não precisa querer o galardão, a recompensa das pessoas, porque o Pai que vem em secreto, Ele há de recompensar a vocês. Fala para o seu irmão que está do seu lado: Deus vai te recompensar. Agora, irmãos, nesse dia de hoje, pela misericórdia do Senhor, nós queremos falar sobre algumas coisas, sobretudo nesse capítulo 7, e finalizamos esse mês de julho falando sobre o Sermão do Monte. A primeira coisa, irmãos, é sobre o hábito de julgar os outros. O nosso ponto de partida aqui, nesse dia de hoje, é sobre esse texto importante que Jesus Cristo nos ensinou. O hábito de julgar as pessoas. Ele vai dizer: olha, não julgueis para que não sejais. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados também. E com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Quantos de nós, irmãos, às vezes nos pegamos dessa forma, julgando as pessoas, sem mesmo antes olhar para aquilo que está em nós? Se queremos viver como cristãos, Deus não nos chamou como cristãos para julgar o mundo, irmão. Deus não nos chamou como cristãos para trazer juízo sobre as pessoas. Deus nos chamou para amar as pessoas assim como Ele amou a todos nós. Quantos aqui têm a plena certeza que Deus sempre te amou de uma forma tremenda? Deixa eu ver. É assim. Agora, muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que estão julgando os outros.
vai dizer: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, irmãos, a primeira coisa, o primeiro ensinamento que Jesus Cristo está dizendo: olha, pare de julgar as pessoas. Esse espírito de criticismo que paira sobre nós, que às vezes pensamos de que porque nós estamos indo no culto no domingo, porque fazemos um jejum uma vez por semana, porque temos o hábito de ler a Bíblia, quer dizer que nós somos melhores que as pessoas. Não. Deus está nos dizendo nesses dias, para nós olharmos para João Batista, quando olhou para Jesus, as pessoas queriam olhar para ele. Para João Batista ele falou: não olhe para mim, olhe para ele. Eu não sou digno de desatar as correias, as sandálias da farelo. Vou pegar um. Glória a Deus. Som. Amém. Esse aqui vai ficar. Amém. Irmãos, Deus está nos mostrando que nós não devemos julgar. Assim como João Batista apontou para Jesus, o que nós precisamos fazer é apontar para Jesus. Deixe com que as pessoas tomem as decisões, porque quem convence, a Bíblia fala, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala assim: olha, o nosso papel é pregar. O nosso papel é falar do amor de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje pela manhã aprendendo sobre missões. E o quanto que é importante nós entendermos, irmãos, a missão ao qual Deus nos chamou para viver. Deus tem uma missão para a sua vida. E qual a missão? Apontar para Jesus, levar as pessoas a conhecer a Cristo e nunca julgar as pessoas. Esse não é o nosso. Quanto que é ruim ser julgado, sim ou não? Posso falar porque eu já fui julgado. Entende? Literalmente, algumas vezes. Que é horrível você ser julgado. Graças a Deus, irmãos, se em algum momento, eu posso dizer isso para você, se em algum momento eu fui julgado pela lei humana, fui condenado, mas pela lei de Deus, através de Cristo, eu fui liberto. Porque a Bíblia vai dizer, portanto, Romanos 8, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Jesus Cristo está nos mostrando: não julgue, acredite. Agora, vamos lá, versículo 7, aliás, versículo 6, ele vai dizer: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Esse versículo é importante nós entendermos, irmãos, que Jesus Cristo também está dizendo a importância de nós não ficarmos desperdiçando aquilo que é santo com aqueles que não querem nada. De verdade, existem pessoas assim. Eu cheguei à conclusão: tem pessoas que não querem. Deus em algum momento vai te mostrar essas pessoas, e Deus mostra. Pessoas que não estão nem aí para aquilo que você está pregando, para aquilo que você está falando. Eles até se emocionam em algum determinado momento, e emocionar em algum determinado momento não quer dizer nada. Por isso nós não acreditamos em uma teologia cult. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos numa teologia bíblica, onde Jesus Cristo é o centro e onde o ego é destronado. É isso que nós acreditamos. Agora, de verdade, irmãos, existem pessoas, Jesus Cristo está mostrando aqui, olha, não deis aos cães coisas santas, não jogue para os porcos as pérolas, não desperdice aquilo que é santo. E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas, e irmãos, de verdade, que nós não sejamos assim.
Que nós não venhamos desperdiçar aquilo que Deus está nos entregando dia após dia. Porque de verdade, irmãos, quando nós nos desperdiçamos, quando nós jogamos fora, às vezes, a oportunidade não chega para nós de novo. Então que hoje seja o dia de nós abraçarmos o Evangelho, que hoje seja o dia de nós, sabe, nos alimentarmos da palavra de Deus, que hoje seja o dia de nós dizermos para Jesus: Senhor, vem, enche a minha vida, enche o meu coração, Senhor, vem, transforma a minha história, transforma a minha casa, Senhor, eu não quero desperdiçar tudo aquilo que o Senhor está disponibilizando para mim. Ele vai continuar dizendo no versículo 7, acompanha comigo, por favor. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Esse é um dos versículos, um dos primeiros versículos que eu assim mais escutava quando eu me converti ao Senhor. O pastor, ele pregava toda quarta-feira, o pastor amigo meu, ele pregava com esse versículo. E eu fiquei maravilhado, irmãos, porque de verdade é um versículo que nós temos que abraçar e entender. Olha o que Jesus Cristo está falando: pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que se bate, se abre. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens nos façam, fazei-o também vós, porque essa é a lei dos profetas. Agora, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus Cristo está dizendo: olha, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater, você precisa clamar por Ele. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é um Pai bom. E Ele ainda traz um contraste, não um comparativo, um contraste. Ele vai dizer: olha, vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Que pai que um filho vai pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Que pai que um filho vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? E ele afirma: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Irmãos, nós temos um Pai bom, nós temos um Pai maravilhoso. João 1, 11, 12, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Erga a sua mão para o Senhor nessa noite. Eu quero te dizer isso: ei, você tem um Pai. Acredite no seu chamado, acredite na sua identidade. Você tem um Pai pronto para ouvir as suas orações. Agora, vou falar algo para vocês aqui, irmãos. Eu tenho dificuldade, eu aprendi, eu descobri que eu tenho dificuldade de pedir. Nós não temos que ter dificuldade de pedir a Deus. Com a motivação correta, não. Nós não podemos ter dificuldade de pedir. Primeiro, tem pessoas que vêm até Deus por aquilo que Ele pode dar. Motivação errada. Você tem que ir a Deus por aquilo que Ele é, na sua essência. Porque se Ele fizer na sua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, porque em algum momento, como Pai, Ele sabe se nós podemos receber aquele algo naquele momento, sim ou não. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida, e você não vai se frustrar. Logo, que nós precisamos entender que, acima de tudo, nós precisamos pedir, porque sabemos que nós temos um Pai. Sabemos que Ele pode fazer. Nós estamos falando aqui de um Deus, irmãos, que fez todas as coisas. Nós estamos falando aqui de um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37: ei, não há nada impossível para Ele. Nada, irmãos, que Ele não possa fazer. Apenas uma palavra que Ele liberar sobre a sua vida,
nesse dia de hoje, sua vida pode ser transformada. Ah, pastor, o que eu preciso é algo extremamente impossível. Deus pode fazer o impossível. Ah, pastor, o que eu preciso, nem a medicina pode. Sabe, a medicina já disse, não, deixa eu te dizer. Ele pode fazer. Ele pode. Ele pode. Não há nada, como Evônio, impossível para Deus. Por isso você precisa acreditar, pedir. Olha o que ele está dizendo, pedir. Essas três palavras, irmãos, estão no tempo presente. Pedir, buscar, bater. E amanhã, pedir, buscar, bater. Até que ele venha. Isso demonstra confiança. Isso demonstra relacionamento. Isso demonstra o quanto que você conhece Ele. E Ele vai dizer assim, olha, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que te conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos as que encontram. Quantas pessoas que têm trilhado pelo caminho lá, em detrimento ao caminho estreito. O caminho estreito, irmãos, você tem que entrar por ele e olhar para cá. Muitas pessoas têm escolhido o caminho largo, o caminho da facilidade, o caminho das coisas fáceis. Irmãos, servir a Jesus nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, mas deixa eu te falar uma coisa, vai valer a pena. Vale a pena servir a Ele. A Bíblia vai dizer assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque o mundo, o que o mundo vai te oferecer? Um caminho de facilidade, uma porta larga para você entrar. Mas Jesus Cristo está dizendo, entre pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que te conduz à perdição. Vale a pena seguir por esse caminho estreito. O caminho pode até ser estreito, mas ele tem Jesus conosco. O caminho pode até ser dificultoso, mas Jesus está segurando na nossa mão. O caminho pode até ser difícil, mas não é impossível, porque Jesus Cristo está conosco com Ele. Agora, nós precisamos entender e meditar em qual caminho nós temos que trilhar. Em algum momento, irmãos, nós somos tentados a sair desse caminho apertado para ir para o caminho largo, mas Jesus Cristo está falando conosco, olha, não, continue aqui, continue comigo, segure na minha mão, vai em frente. Mas Jesus Cristo também alerta sobre o cuidado com os falsos profetas. Versículo 15, ele vai dizer, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos o conhecereis, porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a boa árvore produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Olha o que Jesus Cristo está nos ensinando. Tome cuidado com os falsos profetas. Agora uma pergunta, irmãos, que paira sobre nós nesse dia de hoje: como nós não seremos enganados? Porque a todo lado que nós olhamos, irmãos, que nós vamos nos deparar. Isso aqui Jesus Cristo alertou há mais de 2000 anos atrás. Tome cuidado com os falsos profetas. Agora você imagina, se na época de Jesus ele já alertava sobre os falsos profetas, imagina hoje. Lobos vestidos de ovelhas. Lobos, o que os lobos querem? Se alimentar das ovelhas. Sim ou não? Sim ou não? Os lobos querem o que? A lã das ovelhas, irmãos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Vocês precisam olhar para os seus frutos, porque uma árvore má
não dá bom fruto. Agora, um alerta que eu faço, irmãos, que a Bíblia nos ensina, é que o quanto que nós temos tido contato com a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O quanto que nós temos tido contato com Jesus. Porque, irmãos, a única forma de nós não sermos enganados é se nós não temos contato com Jesus Cristo e com a verdade. Se você tiver contato com uma verdade, você não será enganado. E a verdade é a palavra de Deus. Quanto que você tem lido a Bíblia? Quanto que você tem gastado tempo da sua caminhada, da sua vida cotidiana, diária, em meditar nas Escrituras, a fim de que você não seja enganado por esses falsos profetas? Quantas pessoas que têm sido enganadas, que têm sido, irmãos, levados, sabe, como roda de vento para ali e para cá, enganados, irmãos, por falsos profetas. Misericórdia! Jesus Cristo está fazendo alerta: olha, tome cuidado. Eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. E Jesus Cristo, ele vai dizer assim, olha, versículo 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo está falando aqui, olha, mostrando quem vai entrar no reino. Quem entrará no reino dos céus? Jesus Cristo está dizendo: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor vai entrar lá, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, expulsar demônio não é sinal de que aquela pessoa tem direito a entrar no reino dos céus, e nem muito menos a aprovação. Curar as pessoas, fazer sinais, fazer maravilhas, não quer dizer que aquela pessoa tenha a aprovação de Deus, mas unicamente e exclusivamente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Senão aqueles que se entregam a Jesus de verdade, senão aqueles que vivem dentro do Evangelho com a motivação do reino do céu. Porque nos versículos anteriores Jesus Cristo fala dos lobos que vão até vocês, que vêm até nós vestidos de ovelhas, mas na verdade eles são devoradores. Então essas pessoas, irmãos, têm a motivação errada. Agora Jesus Cristo está dizendo: olha, aquilo que você vê externo não basta fazer, é preciso também ser. Sinais não significa nada. Jesus Cristo está mostrando isso. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Precisamos aprender, irmãos, a viver uma vida que aponta para Deus. Precisamos aprender a viver uma vida que faz todos os dias a vontade do Pai. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo dentro desse engano, que já não mais ouvem a voz de Deus? Deus nos livre, irmãos, de deixar de ouvir a voz de Deus para viver a nossa vontade. A pior coisa na vida do ser humano é ela estar fazendo algo em nome de Deus sem que Deus já não esteja mais. Imagine, irmãos, nós nos reunirmos aqui, louvar o Senhor, cantar o Senhor, adorar o Senhor, pregar a palavra do Senhor, mas, irmãos, tudo isso em vão. Se nós perdemos a motivação no reino dos céus, muitas pessoas perderam a motivação no reino dos céus. Se reúnem em nome do Senhor, mas o Senhor já não está mais presente naquele lugar. Então, irmãos, aqui está dizendo a palavra do Senhor: não basta fazer, você precisa sim. Sinais não quer dizer nada.
Muitas pessoas estão atrás de sinais. Muitas pessoas estão atrás de coisas miraculosas. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Nós precisamos correr atrás. É daquele que pode todas as coisas. É Ele, como diz a canção. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo de verdade, irmãos, por amor e alegria. Ele é o dono dos nossos dias. Vale a pena, volto a dizer, e talvez ele seja até enfático nisso, vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena gastar a nossa vida com Ele. Para finalizar, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha inabalável. Quando Jesus Cristo finaliza o sermão do monte dizendo: todos aqueles que escutam essas minhas palavras, Ele não está dizendo somente, irmãos, no capítulo 7, Ele está dizendo no capítulo 5, as bem-aventuranças, Ele está dizendo no capítulo 6, a justiça externa, a justiça interna tem que ser junto com a justiça externa. Sabe, Ele está dizendo no capítulo 7, olha, não julgue as pessoas. Ele está dizendo, olha, pede, a bondade de Deus é sobre vocês. Ele está dizendo, olha, não trilhe pelo caminho largo. Ele está dizendo, olha, tome cuidado dos falsos profetas. Ele está dizendo tudo isso. Ele pega todo esse conjunto que nós chamamos de sermão do monte e fala: olha, todo aquele que escuta essas minhas palavras. Mas só escutar-nos não é suficiente. Jesus Cristo está dizendo: todos aqueles que escutam essas minhas palavras e as praticam. Diz assim: escutar, diz forte, fala assim: olha, escutar, praticar. Irmãos, é uma realidade. Aquele que escuta e pratica, eu vou assemelhar, eu vou fazer uma comparação com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele vai dizer assim: olha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Coloca a mão no coração, fala assim: a minha casa está edificada sobre a rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. A rocha inabalável. Jesus é a rocha inabalável. Jesus é a rocha que você precisa construir a sua casa. Em primeira instância, nós somos uma casa. Nosso corpo físico é uma casa. Depois, nossa casa, família, é uma casa também. Igreja é também uma casa. Entende isso? Logo, todas essas casas precisam ser edificadas em quem? Em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Agora, irmãos, uma verdade que Jesus Cristo vai dizer nesse texto, eu já disse aqui, não basta somente escutar, é preciso praticar. A segunda verdade, irmãos, é que o vento que testa a todos virá. Essa é a segunda verdade que Jesus Cristo aplica sobre esse texto. O vento vai vir em algum momento da sua caminhada, porque ele vai dizer, olha, no versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, não pratica, compararam ele a um homem insensato, a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Veja bem, o mesmo vento que veio sobre a casa edificada sobre a rocha é o mesmo vento que veio sobre a casa edificada sobre a areia. Agora, em algum momento a nossa casa será testada. Os ventos, as tempestades representam as dificuldades, as lutas que todos nós enfrentamos. Quantos aqui tem luta? Só eu, irmão? Amém? Só eu estou passando por luta. Glória a Deus por isso. Quantos aqui que tem luta, irmãos?
dificuldades, irmãos, que sobrevêm sobre nós, para combater essa casa. Mas olha o que Jesus Cristo está falando: se você estiver firmado, se a sua casa estiver firmada sobre a areia, você não vai aguentar, sua casa não vai ficar de pé. Mas se a sua casa estiver edificada sobre a rocha inabalável, pode vir a força do vento que vier, você vai permanecer firme no Senhor. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e que nós temos como fundamento. Aqueles que eram especialistas em dizer sobre construção rejeitaram. Os religiosos rejeitaram. Mas nós, irmãos, os improváveis, sim, os gentios eram os improváveis na época, e alcançou. E nós não podemos perder esse privilégio de firmar nossa casa sobre a rocha inabalável. Agora, irmãos, outra coisa que nós precisamos refletir nessa noite, antes de finalizar, que nós temos ouvido. O que Jesus Cristo está dizendo: olha, aquele que escuta as minhas palavras. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos ouvido a voz do Senhor Jesus? Como a Bíblia fala que na viração do dia Ele conversava com Adão no Éden. Da mesma forma, Jesus quer conversar conosco todos os dias. Agora, no meio de muitas vozes, irmãos, às vezes a gente tem que silenciar esse tanto de vozes que nós estamos, irmãos, a nos cercar. Muitas coisas: você precisa ficar rico, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser bem sucedido, você precisa cuidar do seu filho, você precisa cuidar da sua esposa, você precisa fazer isso, você precisa. Para com as vozes. Fala: chega. Tem hora que você tem que fazer isso, irmão. Chega, eu não quero ouvir mais a voz. Quero ouvir a voz de Jesus. Quero ouvir a voz dele. A mesma voz que quando Elias estava pedindo a morte, ele veio e falou assim: sai para fora, Elias. Vem para fora dessa caverna. A mesma voz que quando uma mulher veio arrastejando e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus Cristo olhou para trás e falou: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A mulher falou: fui eu, Jesus. Vai, filha, sua fé te curou. A mesma voz que disse assim com o cego Bartimeu, que estava cansado de gritar e ninguém fazia nada por ele, até que um dia ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo virou para ele e falou: vai, chega. A mesma voz que virou para um homem que estava à beira de um poço, esperando o movimentar das águas, e Jesus Cristo chegou e falou: o que você quer que aconteça na sua vida? Aquele homem virou e falou: Senhor, todas as vezes que a água balança, eu não consigo ir primeiro. Jesus Cristo liberou uma palavra sobre aquele homem e ele teve a sua vida transformada. É a mesma voz, irmãos, que está dizendo para as pessoas aqui nesse dia de hoje: volte a ouvir a minha voz, deixe com que ela ecoa na sua vida. É a mesma voz que está dizendo para nós nesse dia de hoje: ei, escuta a minha voz. Irmãos, eu conheço pessoas que estavam no fundo do poço, que ouviu a voz de Jesus. Elas ouviram a voz de Jesus. Nunca mais a vida dessas pessoas
Mas veja bem, quando você ouve a voz do Senhor, você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade que recai sobre nós é colocar em prática tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem confiado. Será que temos praticado tudo aquilo que Ele tem nos ensinado? Essa é uma reflexão que nós precisamos carregar. Pratique a verdade, pratique a palavra, escute a voz do Senhor todos os dias da sua vida, porque em algum momento o vento pode até soprar. Estou profetizando coisa ruim. Em algum momento, quantas tempestades que eu passei ao longo desses 22 anos servindo isso bem. Eu acredito que irei passar por outras, porque as tempestades, as lutas, que nos fazem enxergar quanto que o Deus que nós servimos é poderoso. É no meio da tempestade que Deus se manifesta. É no meio dos ventos que Ele mostra que Ele é conosco. Agora, irmãos, é inevitável. Mas volto a dizer, vale a pena firmar a nossa casa sobre a rocha inabalável que é Cristo. Eu sei que, irmãos, em algum momento você pode até ter dificuldades assim como eu. São inúmeras coisas que tendem a tentar nos tirar desse lugar. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a igreja está aqui para te ajudar nesse processo. Individualmente falando, a Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Se há algum membro que está mal, o corpo também sofre. Logo, nós precisamos entender a importância de nos fortalecermos uns aos outros, para que possamos continuar, individualmente falando, se fortalecendo no Senhor. A nossa família, a nossa casa esteja fortalecida no Senhor. A igreja como um corpo esteja fortalecida no Senhor. Logo nós vamos romper e viver com o propósito de Deus aqui na terra. Quantos que entendem essa palavra? Diga amém. Glória a Deus, louvado a Deus. Louvado seja Deus por isso. Você pode ficar sobre os seus pés. Irmãos, eu quero fazer, antes de nós partirmos, para a Santa Ceia do Senhor, quero fazer uma oração baseada nessa palavra. Coloque a sua mão em direção ao seu coração. Talvez você chegou aqui hoje e até então você não estava conseguindo edificar a sua casa sobre a rocha. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que em Cristo Jesus você vai conseguir, amém? Quero te dizer nesse dia de hoje que os ventos não vão parar se correndo. Ei, os ventos não vão frustrar os planos que Deus tem para esse momento. Você precisa entender isso. Você precisa sair daqui hoje firmado na rocha.